Bem pessoal, voltamos no vídeo número 5 e vamos continuar falando um pouquinho mais de invalidez. Nós vimos até agora as invalidez que tem no seguro de vida por acidente. Agora vamos falar um pouquinho de invalidez por doença. Tem uma cobertura, como vocês estão vendo do meu lado direito, a IFPD. O que ela é? É uma invalidez funcional permanente e total por doença. O que essa cobertura cobre? Esta cobertura ela vai adiantar a indenização do seguro de vida. Por aí você já começa a perceber que você novamente entra como beneficiário da sua apólice. Não necessariamente os beneficiários que você citou na apólice, mas aqui você é quem entra como beneficiário. Caso você tenha alguma doença, adquire uma doença, onde você perde toda a independência, você não consegue fazer mais nada, você não consegue tomar banho sozinho, você não consegue se alimentar sozinho, você não consegue mais andar sozinho, ou seja, você está inativo, você é considerado inativo. Neste caso, essa cobertura de invalidez funcional permanente, total e por doença irá lhe antecipar a quantia que você assegurou para a cobertura de morte, ou seja, o capital segurado principal de morte é adiantado mesmo que você não vá a óbito. Por quê? Porque você não tem mais as funções de se manter sozinho, de ter independência, de se virar sozinho. Vamos dizer assim, num termo bem normal, popular e utilizado. Eu não consigo me virar mais sozinho, então você tem essa cobertura. A outra cobertura nós chamamos de ILPD. Essa ILPD é outra invalidez, só que aqui ela é chamada de invalidez laboral permanente total por doença. O que ela se diferencia da outra? A outra você perde totalmente a independência. Nessa daqui é um caso de invalidez para atividade laborativa em caso de doença, ou seja, você não consegue exercer a sua função principal, você não consegue exercer a sua atividade profissional. Neste caso, você também tem a antecipação do seu capital contratado em casos de morte. Ou seja, você não tem possibilidade nenhuma de recuperação terapêutica. Ou seja, nessas duas coberturas, tanto a laborativa como a funcional, você tem que ter um atestado médico e a seguradora pode, inclusive, colocar a pessoa, o segurado, em uma junta médica conveniada da própria seguradora para fazer uma análise. Se ficar constatado realmente que todas essas moléstias provocaram esse tipo de invalidez, a pessoa recebe o adiantamento da cobertura por morte. Olha como que é interessante essas duas coberturas. Outra cobertura muito contratada nós chamamos de DIT. Essa é muito procurada dentro de um seguro de vida. É a diária por incapacidade temporária. Ou seja, suponhamos que eu estou trabalhando numa empresa e eu tenho que me afastar dessa empresa por um período para tratamento de alguma doença ou de algum acidente que eu sofri. Eu vou ficar um bom tempo sem trabalhar. Logicamente, eu vou ser encostado pelo INSS e vou ficar me recuperando, seja no hospital ou seja na minha residência. Essa cobertura do DIT é uma cobertura que vai te pagar em formas de diárias o tempo que você ficar em recuperação médica. Mas entende bem, entenda o seguinte, dentro dessa cobertura existe carência, então toma muito cuidado com a carência dessa contratação. Ou seja, se eu sentir que eu vou ter que fazer um afastamento da empresa, eu vou correr fazer esse seguro. Cuidado, às vezes tem uma carência que não vai dar tempo você fazer esse tipo de seguro. Esse DIT é uma cobertura que você deve contratar prevendo que possa acontecer alguma coisa lá na frente. Porque você vai ter uma carência para aguardar e você tem algumas franquias. Geralmente, as seguradoras estabelecem uma franquia de até 15 dias dentro dessa cobertura, porque é o tempo que você vai ficar afastado pela empresa e quando entrar no INSS você começa a receber a diária. Algumas seguradoras agem desta forma, então eu aconselho que na hora de fazer uma contratação do DIT, você vá até as condições gerais e faça uma análise dentro desta cobertura, ou peça orientação para o seu corretor. Muito cuidado com o tempo de carência e toma muito cuidado
com as franquias, que geralmente eles vão te colocar aí uns 15 dias, os 15 primeiros dias de afastamento como carência, ok? Bem, outra cobertura nós chamamos de DMHO, que é uma cobertura de despesas médico-hospitalares e odontológicas. Algumas têm essa cobertura por acidente e algumas por doença. Muito cuidado na contratação dessa cobertura, verifique se é por acidente ou se ela cobre também por doença. Então é muito importante que você fique atento às condições gerais desta cobertura. E todas as despesas elas são reembolsadas de acordo com o capital que você contratou, o número de diárias que você contratou. O reembolso é feito através de comprovantes, ou seja, de notas fiscais. E desde que você, como segurado, faça o uso do DMHO até o 30º dia da ocorrência ou do acidente ou de uma doença. Vai depender do que a seguradora está cobrindo, se é de acidente, se é por doença, ok? Bem, outra cobertura que tem no seguro de vida, nós chamamos de inclusão do cônjuge, ou seja, eu vou fazer o seguro, se eu morrer, a minha esposa, né, o cônjuge, vai receber a indenização da cobertura que eu fiz de morte. E se ela morrer, o que eu recebo? Não recebo nada? Então eu tenho a oportunidade em algumas seguradoras, como segurado, de fazer a inclusão do cônjuge. Se você tiver essa oportunidade, na hora de contratar o seguro de vida, faça a inclusão do cônjuge, ou seja, da sua esposa ou do seu marido, dependendo do sexo da pessoa que está me ouvindo agora, ok? Então você pode fazer essa inclusão. Só que o capital que você vai contratar para o cônjuge, ele não pode ultrapassar os 100% do capital que você contratou. Ou seja, se eu contratei 100 mil, eu tenho que contratar para o meu cônjuge até o limite de 100 mil. Eu não posso ultrapassar esse limite. Por que é interessante você fazer a contratação da esposa e do marido? Porque tanto da esposa e do marido, eu estou me colocando como segurado, por isso que eu estou falando de esposa, cônjuge e eu como marido. Qualquer um dos que morrerem, os beneficiários irão receber o valor da indenização do capital segurado. Se eu fizer uma cobertura de 100 mil para mim e de 100 mil para minha esposa, e num eventual acidente eu morrer junto com ela nesse acidente, os meus filhos irão receber tanto o seguro da minha esposa de 100 mil quanto o meu 100 mil, então eles irão receber 200. Então, se um seguro for atrativo, faça a inclusão também do cônjuge, ok? Você pode contratar essa cobertura em alguns seguros de vida, você pode fazer isso. Bem, existe também a inclusão de filhos, que é o mesmo esquema. Da mesma forma que você faz a inclusão do cônjuge, você pode fazer também a inclusão dos filhos. E também atendendo, respeitando o limite de até 100% do capital assegurado também, do segurado titular, que no caso, eu estou usando como exemplo, Se eu fiz de 100 mil e coloquei um filho meu de 100 mil, eu posso até me colocar como beneficiário dentro do seguro dele de 100 mil. Ou seja, no dele eu sou beneficiário e no meu ele é o meu beneficiário. Você vê que legal? Dá para fazer esses enquadramentos dentro de um seguro de vida. Outra cobertura é a cesta básica. Essa você vai encontrar muito em seguros de vidas em grupo, ou seja, a pólice coletiva, a pólice de empresa, empresarial, onde o funcionário, em caso de falecimento do funcionário, a família recebe por um período, geralmente de 6 meses, um período, uma cesta básica de acordo com o valor contratado e de acordo com o plano da seguradora. Também é uma cobertura interessante para quem vai fazer a pólice coletiva, mas nós estamos falando aqui individual. Mas tem alguma empresa que até oferece essa cobertura no individual, ok? Vale a pena você conferir. Bem, ficamos por aqui dentro do vídeo número 5 e no vídeo número 6 nós iremos completar, ou seja, complementar de vez as coberturas adicionais de um seguro de vida. Então, até o nosso vídeo número 6.